Olá, irmãos! Sejam com vocês a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Na noite de hoje, eu quero, de um modo especial, falar com alguns de nossos irmãos que, porventura, possam estar acamados, possam estar doentes, e eu quero, de um modo especial, falar com você. Mas vamos primeiramente orar. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos ao Senhor por este momento em que estamos aqui para compartilhar a Tua palavra. E te peço, ó Pai, que seja o Senhor a falar aos corações e de uma maneira muito especial a todo aquele que está agora no leito e por alguma doença, alguma dificuldade que esteja passando. E em razão disso, Senhor, Tua boa mão seja ali com cada uma dessas pessoas, abre o entendimento do meu irmão e fala ao seu coração. Em nome de Jesus, amém. Aqui no Salmo 32, versículo 10, diz a santa palavra de Deus: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, o crente em Cristo Jesus, esse também pode passar por sofrimentos. Aliás, o sofrimento na Bíblia, para o crente, ele é um instrumento de disciplina, é um instrumento de educação, de formação, para que o crente que passa pela disciplina se torne um homem de Deus cada vez melhor. Mas este texto aqui nos mostra uma diferença muito grande entre aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus. Aquele que confia no Senhor e aquele que ainda não despertou para a fé em Deus. A Santa Palavra de Deus nos mostra uma diferença imensa. E nós temos este testemunho ainda recentemente, conversando com duas das enfermeiras. Foi, aliás, a minha filha que conversou com duas das enfermeiras. Nós temos em nossa igreja algumas enfermeiras, e duas delas, então, mostraram a diferença entre o crente que chega no hospital em decorrência desse vírus, chega com ar esperançoso, chega sempre confiante, embora sem dúvida muitas vezes esteja sofrendo, mas ele ali manifesta a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Enquanto que aquele que não conhece Deus, ele chega quase sempre num desespero completo. E mais, nenhuma delas testemunharam morte de qualquer de nossos irmãos em Cristo. E mesmo na nossa igreja, nós não temos notícia de nenhum que tenha falecido e não haverá de falecer nenhum. No entanto, o que se verifica entre aqueles que não têm Deus é que, como se diz, muitos CPFs já foram cancelados. Agora, este tratamento na nossa vida, devemos também pensar a razão disso. Por que motivo o Senhor não nos livra de passar por isso? A razão é muito simples. No que respeita àquele que não tem Deus, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. No caso do crente, a questão do pecado já foi resolvida, porque o Senhor Jesus já pagou por todos os nossos pecados na cruz. Então não precisamos mais nos preocupar com isso. Mas é muito normal que o crente, quando está doente, comece a pensar nos seus erros, comece a pensar nos seus pecados, e eu quero te tranquilizar, meu irmão, nunca mais pense nisso.
O Senhor Jesus já pagou por todos os seus pecados na cruz. Agora, este tratamento, na verdade é o tratamento que acontece conosco, não é mais como salário do pecado, mas como uma correção, como um disciplinamento que é absolutamente necessário na nossa vida. Nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, uma nova vida se estabeleceu dentro de nós, e essa nova vida precisa se desenvolver. Assim como a vida humana se desenvolve, começando ali como bebê, depois criança, adolescente, jovem, adulto, da mesma maneira, a vida cristã se desenvolve. A vida cristã se desenvolve até que cheguemos à maturidade espiritual. E para que isso chegue, a disciplina do Senhor é absolutamente fundamental. Mas você que está no leito e que é crente em Cristo Jesus, não tema por destruição, por morte, não tema. Porque tudo o que lhe sucede é, como nos diz Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive essas coisas que nós supomos que são ruins. E por que motivo uma coisa ruim como essa haveria de contribuir para o nosso bem? Nós podemos abrir a nossa Bíblia aqui na carta de Tiago. Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele se converteu depois que o Senhor Jesus ressuscitou. E ao se converter depois, se tornou líder da igreja e escreveu esta carta. E eu vou ler para você o que ele diz do versículo 2 em diante. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então você observa o que nós temos aqui, Tiago dizendo: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não há razão para ficarmos alegres no momento de alguma provação, e quando se fala em provação sempre está ligado a sofrimento. Acontece que, sabendo, quando a gente tem consciência de que a provação da nossa fé, uma vez confirmada a nossa fé, ou seja, vencendo a provação por meio da fé, isso produz em nós perseverança, porque já sabemos que da próxima vez a vitória vem por meio de perseverarmos na fé. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perseverança deve ter ação completa. Vamos perseverar enquanto durar a provação. Mas aqui se verifica qual a finalidade da provação, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Deus quer, acima de tudo, no crente em Cristo Jesus, é que tenhamos o caráter de Cristo formado em nós. Então, o grande trabalho do Espírito Santo na nossa vida é principalmente para que ganhemos o caráter de Cristo. Ganhemos o caráter de Cristo. E para que obtenhamos isso, tanto Deus nos abençoa, como também permite que venham sobre nós sofrimentos, provações, a fim de que, então, possamos nos desenvolver na fé. E uma vez desenvolvido na fé, o versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Mas que feliz é o homem que suporta com perseverança esse momento de teste, porque depois de ter sido aprovado, então, uma vez que a gente passa no teste, é aprovado pelo Senhor, receberá a coroa da vida. Isto é, vai dominar sobre aquela circunstância para sempre. Coroa e para rei.
então o crente vai reinar sobre aquela circunstância para sempre. E, amados irmãos, daí porque, então, o sofrimento do crente, ele é um sofrimento educativo. É para nos educar, enquanto que o sofrimento do ímpio é para a destruição. Agora, deixe-me que ele explique uma coisa. Ímpio na Bíblia não é apenas que aquele que mata, rouba, estupra, assassina alguém. Não é só esse. É todo aquele que não confia em Deus e que não busca Deus. Todo aquele que não é um homem piedoso. Piedoso significa aquele que tem Deus e que cultiva a presença de Deus na sua vida. Aquele que não faz isso, aquele homem que não tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, a Bíblia o chama de ímpio. Ímpio. Então, esse ímpio, o sofrimento do ímpio para a destruição, é o que disse aquele texto, enquanto que a palavra de Deus também nos diz, ali no Salmo 32, versículo 10, que o Senhor nos assiste na hora de nossa dificuldade. A misericórdia do Senhor nos assiste. Misericórdia é aquela qualidade de Deus que Deus aplica independente da situação em que seu filho esteja. Seu filho pode ter, o filho de Deus, pode ter cometido graves falhas, mas a misericórdia vem independente daquilo. Deus não olha para o problema. Mesmo porque o Senhor Jesus, como já foi dito, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, este sofrimento vem sobre nós, estas provações. O objetivo, esse objetivo educativo, é por causa do propósito de Deus. Não é por causa do pecado, mas por causa do propósito. Que propósito? Deus tem para cada crente em Cristo Jesus, para todos os crentes em Cristo Jesus, ele tem um propósito geral. Há um propósito particular para cada um, mas há um propósito geral para todos. E esse propósito geral de cada um é para que alcance o propósito particular, é para que alcance o propósito geral. Porque o que interessa realmente ao Senhor é o propósito geral. E esse propósito geral, ele se subdivide em dois. Primeiro, Deus quer que sejamos semelhantes a Jesus no caráter. Isso é o que Deus quer acima de tudo. É o propósito de Deus para a nossa vida, que sejamos semelhantes a Jesus no caráter. E o segundo aspecto do propósito de Deus, é que levemos todos os demais homens a essa mesma semelhança com Jesus. Semelhança de caráter com Jesus. Então, é por esse propósito que vem a correção na nossa vida. É por causa desse propósito. Por isso, não fique pensando, nos pecados, eu cometi esse erro, cometi aquela falha, por isso está acontecendo comigo. Não é por causa do pecado. O pecado já foi resolvido na sua vida de uma vez por todas na cruz do Calvário. Agora, Deus trata conosco por conta do propósito. E como é que eu atinjo o propósito de Deus? O primeiro propósito, ser semelhante a Jesus no caráter, por meio de orar e por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. E essas duas coisas têm que ser feitas com todo o empenho e toda a dedicação. Afinal, é propósito de Deus para a nossa vida, sermos semelhantes a Jesus no caráter. Então, a nossa grande batalha, a nossa grande guerra é em cima de ganhar esse caráter por meio da oração e por meio da meditação na palavra de Deus. E o segundo item, que é o de levar os demais homens à semelhança de Jesus, é por meio de ganhar vidas
e fazer discípulos para Jesus. Ganhamos as pessoas para Cristo e depois fazer discípulo é ministrar aos irmãos, dar cobertura espiritual aos irmãos, a fim de que eles também possam se desenvolver à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É por isso que vem. Então, nós estamos verificando que a cristandade no mundo inteiro está passando também por momentos de dificuldade. Embora não sejam destruídos, embora não morram, mas temos nós passado por sofrimentos. E justamente este sofrimento é com esse objetivo. Daí que, meu irmão, você que está acamado, converse com o Senhor, converse com o seu pai e diga para ele: Senhor, eu sei que agora está difícil de eu orar, porque nesses momentos de saúde abalada fica um pouco difícil, mas eu saindo daqui, Senhor, eu te buscarei de todo o meu coração, eu vou colocar realmente o teu propósito como aspecto central da minha vida, como prioridade de todas as minhas atividades. O Senhor Jesus disse: buscai antes de tudo o reino de Deus e o mais vos será acrescentado. A busca do reino de Deus é exatamente atingir esse propósito. Atingir esse propósito que acabamos de falar. Então, amado irmão, que este problema que você está passando, além de você procurar, então, vir a ser um batalhador para conhecer a palavra de Deus, estudando a sua Bíblia, meditando nela e orando, também, a segunda parte do objetivo, você venha batalhar para ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos em um tempo que se aproxima do fim. E então é necessário que cheguemos diante do Senhor com as mãos cheias de almas, para que Ele possa olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e dizer para nós: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, amados, fiquem com Deus, pensem nisto e saiba que você não será destruído, esta doença não vem para acabar com você, mas apenas para corrigir, e esta correção é necessária. Fique com Deus, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.